Você já percebeu que as pessoas mais fortes não são as que ostentam, são as que vivem em silêncio. As pessoas mais poderosas não são as que mostram luxo, são as que carregam paz. Existe um tipo de pessoa que o mundo não entende. Uma pessoa que não corre atrás de fama, que não vive para impressionar ninguém, que não precisa provar nada para ninguém. Ela vive simples, se veste simples, come simples e dorme com a consciência tranquila. Enquanto muitos vivem para mostrar, ela vive para ser. Porque existe um poder escondido na simplicidade. Um poder que não faz barulho. Um poder que não aparece nas redes sociais, mas que constrói uma vida forte por dentro. A verdade é que as pessoas que vivem uma vida simples são mais perigosas do que você imagina. Porque elas não dependem de nada. Não dependem de status. Não dependem de aplausos. Não dependem de luxo. E quem não depende de nada, não pode ser controlado. Preste atenção nisso. O mundo tenta convencer você de que sucesso é ter muito dinheiro, muito carro, muita roupa, muito luxo. Mas a verdadeira riqueza é dormir em paz. A verdadeira riqueza é ter saúde. A verdadeira riqueza é olhar no espelho e sentir orgulho de quem você é. As pessoas simples entendem isso. Elas sabem que não precisam de uma vida cheia de coisas para ter uma vida cheia de sentido. Enquanto muitos estão endividados para parecer ricos, as pessoas simples estão tranquilas, porque vivem dentro do que podem. Enquanto muitos vivem ansiosos, elas vivem em paz. Enquanto muitos correm atrás de aparência, elas constroem caráter. E caráter vale mais do que qualquer luxo. Você pode tirar o dinheiro de uma pessoa simples, mas não pode tirar a força dela. Você pode tirar os bens, mas não pode tirar a dignidade. Você pode tirar o conforto, mas não pode tirar a fé. Porque a força dessas pessoas não está no que elas têm, está no que elas são. E isso muda tudo. As pessoas que vivem uma vida simples aprendem cedo uma lição poderosa. Elas aprendem a viver com pouco. E quem aprende a viver com pouco, sobrevive a qualquer coisa. Elas sabem economizar, sabem esperar, sabem trabalhar, sabem valorizar. Enquanto muitos reclamam, elas agradecem. Enquanto muitos desistem, elas continuam. Enquanto muitos querem tudo rápido, elas constroem devagar. E construir devagar é construir forte. Preste atenção nisso. As árvores que crescem devagar criam raízes profundas. E pessoas que vivem uma vida simples criam raízes profundas. Raízes de humildade, raízes de disciplina, raízes de fé, raízes de resistência. Por isso elas não quebram fácil. A tempestade pode vir. O problema pode chegar. A dificuldade pode bater. Mas elas continuam de pé. Porque quem vive uma vida simples aprende a ser forte. Essas pessoas não precisam de luxo para ser felizes. Não precisam de marcas caras. Não precisam de coisas caras. Elas encontram alegria nas coisas pequenas. Num café quente. Num dia de trabalho honesto. Num abraço sincero. Num momento de paz. Elas sabem que felicidade não está nas coisas. Está dentro delas. E isso é poder. Um poder silencioso. Um poder invisível. Um poder que ninguém vê, mas que sustenta tudo. As pessoas que vivem simples também são mais livres. Elas não são escravas de dívidas. Não são escravas de aparência. Não são escravas de opinião. Elas são livres. Livres para viver. Livres para escolher. Livres para dizer não. E liberdade é uma das maiores riquezas que existe. Enquanto muitos trabalham apenas para pagar contas, as pessoas simples trabalham para viver. Enquanto muitos compram coisas para impressionar os outros, elas compram apenas o necessário. E o necessário já é suficiente. Existe algo muito forte nas pessoas que vivem uma vida simples. Elas não têm medo de recomeçar. Se perderem tudo, começam de novo. Se caírem, levantam. Se falharem,
tentam outra vez, porque elas sabem que a vida não é sobre ter, é sobre persistir. E persistência é mais poderosa do que talento, mais poderosa do que sorte, mais poderosa do que dinheiro. Persistência constrói destinos. Preste atenção nisso. As pessoas simples geralmente foram testadas pela vida. Já passaram por dificuldades, já enfrentaram perdas, já sentiram dor, já começaram do zero, mas não desistiram. Elas aprenderam a lutar, aprenderam a sobreviver, aprenderam a continuar, mesmo quando ninguém acreditava. E isso cria uma força que o dinheiro não compra. Uma força mental, uma força emocional, uma força espiritual, uma força que faz a pessoa seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. As pessoas que vivem uma vida simples também valorizam mais as coisas. Valorizam o trabalho, valorizam a família, valorizam o tempo, valorizam a vida, porque elas sabem o que é não ter. E quem sabe o que é não ter, aprende a cuidar do que tem. Elas não desperdiçam, não jogam fora, não vivem no excesso. Vivem com consciência, vivem com responsabilidade, vivem com sabedoria. E sabedoria é mais valiosa do que riqueza. O mundo pode rir de quem vive simples, pode chamar de pobre, pode chamar de humilde, pode chamar de atrasado. Mas o tempo sempre revela a verdade, porque enquanto muitos se perdem tentando parecer ricos, as pessoas simples constroem uma vida sólida, uma vida estável, uma vida segura, uma vida de paz. E paz não tem preço. Existe um segredo que poucas pessoas entendem. Quanto menos você precisa, mais forte você se torna. Porque quando você precisa de pouco, você depende de pouco. E quando você depende de pouco, você teme menos. Você sofre menos. Você se preocupa menos. Você vive mais. As pessoas que vivem uma vida simples têm uma mente tranquila. Elas não estão presas em comparações. Não estão presas em competição. Não estão presas em inveja. Elas estão focadas em viver. Focadas em trabalhar. Focadas em crescer. Focadas em construir. E isso faz toda a diferença. Porque enquanto muitos gastam energia tentando impressionar os outros, elas gastam energia construindo a própria vida. Em silêncio, sem barulho, sem ostentação, mas com resultado. E no final, o resultado fala mais alto do que qualquer aparência. A verdade é simples. Não é o luxo que faz uma pessoa forte. É a disciplina. É a humildade. É a fé. É a perseverança. Essas são as verdadeiras riquezas. Essas são as verdadeiras forças. Esses são os verdadeiros tesouros. E as pessoas que vivem uma vida simples carregam tudo isso dentro delas. Por isso elas resistem. Por isso elas vencem. Por isso elas continuam. Mesmo quando o caminho é difícil. Mesmo quando a vida é dura. Mesmo quando o mundo parece injusto. Elas continuam. Porque sabem que o valor de uma pessoa não está no que ela possui. Está no que ela suporta. Está no que ela constrói. Está no que ela se torna. Nunca subestime uma pessoa que vive uma vida simples. Ela pode não ter luxo, pode não ter fama, pode não ter riqueza, mas ela tem algo muito mais poderoso: resistência, disciplina, coragem, fé e uma mente forte. E uma mente forte é a arma mais poderosa que existe. Se você vive uma vida simples, não se envergonhe, não se compare, não se diminua, porque existe um poder enorme em viver simples. Um poder que o mundo não vê, mas que sustenta tudo. Continue trabalhando, continue lutando, continue acreditando, continue vivendo com humildade. Porque no final, não é o luxo que vence, é a força. E a força nasce na simplicidade.